Olá, boa noite. Vamos dar início à nossa live de hoje, continuação do outro dia, que é o puerpério direito. Só um minutinho aqui que eu tô tentando escrever. Deixar salvo aqui o tema. Esse tema a gente já conversou com a Mailu Souza faz umas 2 semanas, mais ou menos. Mas o nosso assunto tinha muito mais coisa do que foi possível falar no tempo que o Instagram nos permite, né? E aí a gente resolveu fazer a parte 2 para que a gente consiga tratar de outros assuntos que não deu tempo naquele dia, né? Então a gente tem aí outras questões que são bem interessantes, que envolvem o puerpério e que naquele dia a gente não conseguiu aprofundar, que nós vamos aprofundar hoje. Como, por exemplo, eu vou colar aqui, fazer aí relembrar um pouquinho, né, a questão do baby blues que a gente conversou, que não é uma depressão, é aquela tristeza que muitas vezes a mulher se depara com a alteração hormonal logo após o parto. Falar sobre a depressão e a psicose. Depois, o puerpério da mulher que fica com o bebê internado numa UTI neonatal, por exemplo, né? Porque essa mulher não só tem os efeitos do puerpério, mas tem toda a situação de também ter que enfrentar o dia a dia de uma UTI. Quem é mãe de UTI sabe como isso é realmente avassalador, né? Então, você tem que lidar com um luto de levar seu bebê para casa, aquela incerteza, insegurança desse ambiente hospitalar. E vamos falar também do puerpério da mulher que não teve, né, aquele filho que ela esperava, né? Então, quando ela descobre aí que esse filho ele tem uma deficiência, ou ele vai ter uma restrição em algum ponto. Então, realmente, essa mulher sofre também, além do puerpério, essa notícia, essa questão da idealização daquele filho, né? E isso vem tudo de uma vez, porque muitas vezes essa situação do filho só é descoberta no momento do parto, né? Algumas situações podem ser descobertas antes aí do parto, no pré-natal, mas algumas situações efetivamente a mulher só descobre no momento do parto. A gente vai ter também a questão da mãe adotiva, né? Então é um outro tema que a gente colocou aqui para e essas questões emocionais e legais da mãe adotiva. Acho que são esses os temas principais. Mailu chegou. Oi, Tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu fui adiantando já o nosso planejamento, que a gente talvez não consiga seguir, mas eu já fui dando uma explicadinha prévia nos assuntos que a gente pretende, né? O nosso plano. E só para quem está chegando agora, não viu os nossos posts, não viu o nosso feed, essa é a segunda live a respeito de puerpério direito. Quem não assistiu a primeira vai conseguir entender essa normalmente, mas aí depois, se vocês tiverem interesse, na primeira a gente abordou mais profundamente essa questão de depressão, a questão e alguns aspectos jurídicos, inclusive para o início da vida, para o direito, algumas consequências aí dos crimes que envolvem o puerpério. Então, hoje, o nosso foco vai ser mais na psicologia mesmo, é por isso que eu já vou passar a bola para a Mailu. E para quem também não estava na outra live, a Mailu ela é psicóloga, ela é especializada nessa parte de gestação, direitos reprodutivos da mulher, nesse apoio psicológico à mulher nessa parte. E é importante também colocar que ela tem experiência na área de enfermagem. Então,
ela tem um conhecimento mais profundo também com relação a essa parte da saúde, e até foi por isso que a escolha dela nessa questão da psicologia fosse para o apoio à gestante, à tentante, aquela que planeja até mesmo engravidar mediante um procedimento de fertilização in vitro, etc, né, Mai? Então, palavra é sua. Então, boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer o convite. Foi muito legal participar da outra live. Eu gostei bastante, foi uma live muito produtiva, né? Teve muitos elogios. E olha que a gente fez um planejamento, mas nós nos empolgamos, conversando bastante, fluiu de uma forma muito natural, muito espontânea, foi muito, e assim, muito rica, muito produtiva, né, a nossa live. Então, quem não viu, por favor, procure, porque foi bem legal. E ainda faltaram conteúdos, né? Ainda tem coisa que a gente falou, mas que poderia ter falado mais, teve outros assuntos, porque assim, falou de maternidade, mães sempre vão ter assunto, né? Nós, como mães, sempre estão ligadas também a esse mundo da família, da maternidade. Então, assim, tem muito conteúdo que é importante que a gente divulgue. Porque a gente vê, assim, uma coisa é o que a gente fala enquanto mãe, outra coisa que a gente fala enquanto profissional. Porque existem situações que o senso comum, né? Conceitos, aquela coisa do mito do amor materno, o instinto materno, coisas que a gente ouve falar no dia a dia de uma forma muito popular, mas que quando você vê na psicologia, por exemplo, quando você vê no aspecto profissional, leva a um outro tipo de postura, a um outro tipo de reflexão, que é importante que esses conteúdos, que muitas vezes só profissionais seriam conteúdos mais técnicos, podemos dizer, no direito e na psicologia, voltados para esse mundo familiar, esse mundo materno, mas que são conteúdos que seria importante que aquela família, aquela mãe, aquele pai que não tem essa informação, mas que tenha acesso a esse tipo de informação para levar uma reflexão e repensar a sua parentalidade. Até para pensar, né? Porque muitas vezes uma mãe aí é uma puérpera, né? Vamos colocar. Muitas vezes começa a se culpar por um sentimento que ela está tendo, por uma situação psicológica que ela está passando, porque as pessoas não costumam falar dos problemas que afligem a maternidade, né? As pessoas só falam dos benefícios, das coisas boas que acontecem. Parece que as coisas ruins, as dificuldades, as pessoas meio que escondem, né? Não falam sobre isso. E aí você acha que não é normal, muitas vezes, um sentimento que, quando a gente se debruça sobre a literatura especializada, a gente vê que sim, é normal. Então, acho muito importante que a gente converse aqui para que quem está nessa fase, né, ou pretende entrar nessa fase, possa saber do que se tratam esses assuntos, ainda mais nesse aspecto psicológico. E essa conversa com o direito, que eu sempre falo, a psicologia e o direito, parece que cada um fica numa caixinha e muitas vezes não conversam, né? E precisa ter esse diálogo, né? Extremamente tem essa interação, esse diálogo. E aí você falou um ponto que eu acho assim, interessante a gente pincelar também. O que é que acontece? Na vida como um todo, não vou nem chegar primeiro em maternidade, vou falar na vida como um todo. Com esse processo, principalmente de redes sociais, a gente tem uma tendência a mostrar a parte boa. E mesmo que a gente não mostre, lógico, assim, a gente mostra um trechinho. Não é a vida, nem todo mundo é feliz o tempo todo. Não tem como ser, né? Alguém ser feliz o tempo todo. Não. Mas as influências, as celebridades, o pessoal mostra a parte boa da vida. E quem está do outro lado da tela vai fazer aquela interpretação e vai realmente achar que aquilo ali é o tempo todo. A mesma coisa se dá com a maternidade. Você posta um trechinho da sua vida, de um momento feliz, alguma coisa assim, e aí a pessoa, quem tá do outro lado, interpreta que o seu filho é perfeito, não faz birra, não acorda de noite, você desfraldou tranquilamente, ele desenvolveu super bem. Então, assim, aí o que acontece de irregular, o que acontece de diferente na sua forma de maternar, seja com o desenvolvimento do seu filho, ou seja com a sua forma mesmo de seu comportamento ou suas emoções, como você se sente em relação a esse processo, o que sai de diferente, aí você entra no processo de culpa. Poxa, por que que a grama do vizinho é mais verde, né? Por que que fulana consegue ser uma mãe mais calma? Olha como ela... Parece que ela nasceu para isso. Tem aqueles julgamentos, né? Que tem aquela história. Ai, não sei quem nasceu para isso. Nasceu para ser mãe. Olha, tem um instinto materno. E na psicologia perinatal, hoje a gente já vê, a gente já trabalha com esse conceito. A gente bate sempre na mesma tecla, porque
ainda existe muito essa coisa dessa maternidade toda florida, cor-de-rosa, como se fosse perfeita, e que a mulher teria um instinto materno, que toda mulher nasceu para ser mãe. E não é, ou então aquele julgamento, olha, você não nasceu para ser mãe, vai diminuindo aquela mulher como se ela nasceu com uma coisa faltando dentro dela, né? Então ela veio defeituosa, faltou alguma coisa. Como é que a mulher que não deseja ser mãe? Como é que você teve um filho, mas não tem jeito para cuidar dessa criança? Então, assim, vem um monte de rótulo, um monte de julgamento que a gente tem que falar e desmistificar. Por quê? Primeiro que instinto materno não existe. Instinto é uma coisa inata, a gente tem um instinto de sobrevivência. Agora, instinto materno não existe. Se fosse uma coisa que estava dentro do nosso organismo, automaticamente todo mundo fosse ter, a gente não teria depressão pós-parto, não teria abandono de criança, rejeição, nada disso. Porque estaria dentro, naquela questão biológica mesmo, estaria dentro de todas essas mulheres esse instinto, essa capacidade. Mas não. E aí a gente poderia... Um potencial, uma possibilidade de ser mãe pela questão dos nossos órgãos reprodutivos e tal. Nós temos, enquanto mulheres, possibilidade de gerar vida em nosso útero. Mas não tem nada a ver com esse instinto materno da mãe perfeita, maravilhosa, sabe? Mai, e quando a gente pensa nessa questão do instinto, a gente também deixa de respeitar aquelas pessoas que não querem ser mães, não querem ser pais, né? Então, se fosse realmente algo inato, a gente teria todos querendo, né? E não é uma realidade. Também acho que falta um pouquinho de compreensão ainda da sociedade para respeitar a decisão dessas mulheres que não querem ser mães. A Sônia comentou aqui que a romantização da maternidade é um erro. Não é que a gente não tenha romance, não tenha amor, é claro que a gente tem, né? Principalmente a Mailu tá na fase de amamentar, quando a gente vê aqueles zoinhos assim, olhando pra gente com aquele amor, né? Mamando. É realmente um ato muito gostoso. Mas, paralelo a isso, vem todo aquele pacote de xixi, cocô de madrugada, dos acidentes que acontecem com fralda. A privação de sono que é a mais difícil, né? Exatamente. De noite, né? Então, como tudo na vida, a gente tem um combo, né? A gente tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa ruim também, mas muitas vezes isso não é naturalizado, eu acho, né? Que é bem essa questão que a gente não vê. E eu entendo também quando falo assim, em romantizar, o que é que acontece na minha concepção? Quando você tá falando num romance, é aquela coisa muito assim, perfeita, florida, maravilhosa. Vai assistir um filme de romance. Ah, esqueci minha caneca hoje. Na verdade, eu não acredito. Minha caneca eu peguei sua homenagem, você sabe, né? Eu me mudei, eu ainda não. Eu peguei sua homenagem. Teve gente que me pediu pra ver essa caneca, gente. Ela é assim, ó. Por dentro é uma caveirinha. Eu não vou virar mais, senão minha água vai cair. É o raio-x. E aí, do outro lado, tem a parte de trás da Mônica, ó. A minha é mais velhinha, mas assim, eu não trouxe, eu esqueci, tá lá no outro apartamento, que eu me mudei, né? Ainda tô arrumando as coisas. É verdade. De 2 semanas pra cá, a Mailu tá em nova casa, fez aniversário, então, assim, muita coisa mudou. É uma nova Mailu que está aqui com a gente. Mas bora falar de puerpério. Vamos lá. Voltando. Então, o que acontece nesse processo desse romantizar, como eu tava te falando? Você vai assistir um filme de romance, você vai ler um livro de romance, tem aquela coisa assim, muitas vezes até um pouquinho exacerbada, podemos dizer assim, sabe? Início de namoro, toda aquela paixão, aquela coisa e tal. Então, o que acontece? Muitas vezes a imagem que se passa da maternidade é você exaltar muitas coisas bem positivas e você meio que esquecer de comentar para suas amigas, para pessoas da família e tudo mais, que tem uma parte negativa. Isso acontecia mais antes. Agora, a gente, ainda mais com esse processo da hashtag aí, maternidade real, a gente tem esse movimento de mães que estão falando exatamente sobre a questão dessa exaustão, exatamente falando de... o comentário da altura do puerpério. A pessoa que resolve se mudar no puerpério com o filho, tendo a online mais certa. Sem dúvida, ela matou a pau aí. Aí eu levo para minha terapia. Mas continuando, né? Eu não vou nem chegar nesse assunto, mas vou voltar para minha linha de raciocínio. O que acontece? A gente com esse movimento de uns anos para cá, isso é maravilhoso, porque a gente vai quebrando mais esse tabu, esse estigma de que toda mãe é feliz o tempo todo. Outra coisa, que você virou mãe, anula todas as outras partes da tua vida.
você enquanto mulher, enquanto a sua sexualidade, as suas questões conjugais, ou, por exemplo, em relação à sua vida profissional, como se a maternidade fosse aquilo ali que te tornou completa e que todos os outros aspectos da sua vida, até você sair com suas amigas, tem um momento para você, o autocuidado, tem momentos para você. Para que você quer isso? Agora você é mãe, você não tem que ter mais nada disso, focada só no bebê. Entenda, não estou diminuindo a importância da maternidade, muito pelo contrário. E eu acho que a gente tem que entender a maternidade de uma forma bem consciente, que tem uma responsabilidade muito grande, muda totalmente nossa vida. Tem coisas maravilhosas. É, como você falou, tá lá amamentando, perdendo noite, dá aquele olhar do neném pra você, dá aquela risadinha ali, você tá exausta, mas assim, aquele momento ali compensa tudo. Porém, você tem que entender que você vai ter dias bons e ruins. Então é importante a gente encontrar esse equilíbrio. Por que que a gente está falando isso? Porque se você entra com uma visão muito idealizada de que vai ser tudo perfeito, nesses momentos que você não se preparou para essas frustrações, aí o baque vai ser maior. Então é importante que você vá preparada, que vai ser maravilhoso, mas que em alguns momentos também vai ser muito puxado, vai ser muito difícil. Aquele momento. Tem aquela frase que fala assim, né? Que diz que a mãe, ela quer fugir para uma ilha deserta, mas toda vez que ela vai planejar a fuga dela, ela planeja levando as crianças. Então, não adianta, né? Essa fuga não adianta. E é pura verdade, né? A gente consegue um tempinho a só e aí fica pensando tudo. Às vezes vou passear com o Gustavo, por exemplo. Aí a gente está em algum lugar e fica pensando nas crianças que ficaram em casa. É verdade, é verdade. Exatamente. Aí vai, né, um encontro romântico, aí alguma coisa, vê alguma coisa e lembra, aquilo ali me lembra o menino, não sei o que. Aí você fica assim, é uma mudança, uma transição muito forte na vida da pessoa. E eu acho que a gente falou até na outra live, eu não sei se a gente comentou na outra live, mas assim, tem uma grande diferença entre você ser mãe e ter um filho. Por quê? Algumas vezes, algumas pessoas vão ter o filho, mas não vão entrar nesse processo dessa parentalidade, essa transição, essa transformação, de assumir essa responsabilidade e esse afeto. Porque tem gente que vai ter o filho e vai terceirizar. Uhum. Quando eu falo terceirizar, também é importante. Eu quero mostrar que, assim, não tem receita de bolo, viu, gente? A gente tá sempre... Não é um processo de julgamento. É importante a gente só mostrar, assim, para trazer reflexão. A gente sabe que com a questão de mercado de trabalho, a rotina de todo mundo, tem gente que realmente vai precisar do que a gente chama de rede de apoio. Babá, avó, tia, vizinha, parente, o que for. Vai precisar de creche, escola, o que for. Vai precisar de rede de apoio. Mas rede de apoio é uma coisa que vai te dar suporte. Mas terceirizar é a partir do momento que, além de você estar demandando os cuidados dessa criança em uma quantidade de horas por dia para uma outra pessoa, você também está demandando essa responsabilidade no processo educativo e no processo da construção da identidade dessa criança. Então, assim, não é porque eu trabalho, que ela tem que estar na escola, que ela está com a babá e tudo mais, que por conta disso vai tirar o meu papel de mãe, a minha responsabilidade, eu vou colocar eles para educarem. Não. Então, assim, eu tenho que encontrar meios de equilibrar que, apesar de estar trabalhando, apesar de que a criança está na creche, está com a babá, com quem for, em momentos que ela estiver comigo, eu tenho que ter uma relação afetuosa, fortalecer esse vínculo e educar essa criança. Perfeito. E a gente tinha comentado, até eu acho que a gente tinha falado sobre baby blues, tinha falado sobre depressão, a gente tinha falado sobre psicose, e aí a gente comentou que a gradação é diferente, né? Uhum. Eu acho que a gente podia fazer só um breve apanhado, porque também as pessoas vão ter acesso à live anterior, só para a gente conseguir contextualizar essa questão específica que ficamos de falar hoje, da questão do puerpério da mãe que enfrenta a UTI todo dia para ter contato com o filho, a questão da mãe adotiva, que é bem interessante também, né? Que nem a mãe adotiva até alguns anos atrás, ela não tinha direito à licença maternidade, né? Então hoje o direito já reconhece o direito dessa mulher a ter a licença maternidade por conta da adoção. Então é interessante como a ciência também vai evoluindo. Uhum. Então, que nem a gente na outra live falou do baby blues, que seria uma sensação mais de tristeza, né? Isso. Mas ela é passageira, ela é temporária, esporádica, né? E que você comentou que ela passa mais rápido, né? Ela costuma ter um fim. Geralmente uma semana
até 10 dias. É aquele comecinho. Você saiu do hospital, geralmente quando ela acontece com muitas mulheres, que é de 50% até 80%, né? Uma estimativa. Que seria essa quantidade de mulheres que sofrem por conta. Tem um aspecto hormonal relacionado? Tem, mas não é só isso, né? A gente não pode culpar só os hormônios. A questão tem a ver com essa chegada em casa, esse processo de se reconhecer enquanto mãe, de reconhecer o bebê. Esse primeiro momento, assim, você começa a perder noite, você se vê sozinha. Terceiro dia, saiu, teve alta do hospital, tô em casa. Aí começa privação de sono, insegurança com o bebê, essa nova realidade de visita entrando em casa. Agora não, com a pandemia, mas assim, todo aquele caos, aquele tumulto que acontece, né, da chegada do bebê, por conta disso, a mulher muitas vezes ela sente uma sensação assim de um vazio, uma insegurança, uma incerteza, dá uma tristeza, assim. A questão da idealização. Ela chega, acha que ia estar toda feliz, porque aquela coisa, você teve um bebê, ele nasceu perfeito, como se tivesse tudo ótimo, e ela não se sente daquele jeito, então gera um processo de culpa. E aí o que acontece? Um grande número de mulheres vai sentir isso. Só que esse processo de culpa que a sociedade coloca na gente, que a gente, enquanto mãe, não pode reclamar da maternidade, né? Então, o que acontece? Muitas vão sentir e não vão falar sobre isso. Então, a gente faz uma estimativa que um grande número de mulheres, até 80%, vai ter o baby blues, mas às vezes nem ela sabe que teve. É aquela oscilação, fica um pouco chorosa, um pouco segura. E esse vazio, essa sensação, ela vai, da mesma forma que ela chegou, ela vai embora sozinha. Então, assim, geralmente não procuram terapia. Quem procura terapia é quem já fazia antes. Mas, assim, nesse comecinho, geralmente ela não inicia terapia, não é muito comum a gente ver isso na clínica. E chegou, a pessoa sentiu, guardou um pouco, algumas vão falar, outras não. E depois passa. Então, assim, a gente considera como, não é nem um transtorno, é um distúrbio que ele é leve e transitório. Pronto, aí o que aconteceu? E aí a gente até fez aquele link que o baby blues normalmente não gera aquele estado puerperal que é previsto lá na prática do infanticídio, né? Que isso seria causado mais por uma situação de psicose, muitas vezes, né? Que você comentou. E aí, qual que seria, Mai, essa diferença da depressão pós-parto com a psicose puerperal? Então, as duas, as pessoas confundem muito, que a gente, né, tinha comentado. Na verdade, a ideia da live começou a primeira e foi bem isso que ficou bem no finalzinho, aí ficou bem atropelado, né? Foi, que a gente ficou falando, foi... Mas assim, independente de tiver 10 lives, eu acho que a gente sempre tem que repetir. Porque sim, olha a coincidência, esses dias, entre uma live e outra, nesse período, alguém compartilhou aqui no Instagram uma notícia sobre depressão pós-parto paterna, que eu vou até citar sobre isso, tá no nosso roteiro. Mas na notícia, quem escreveu a notícia colocou que depressão pós-parto e baby blues eram a mesma coisa. Então, você vê que ainda que a gente fale tanto, ainda na mídia, em vários locais, as pessoas ainda confundem. Então, é importante que a gente fique sempre enfatizando a diferença, senão todo mundo acha que tudo que acontece no puerpério só é depressão pós-parto. Não é. A depressão pós-parto, que hoje a gente considera depressão perinatal, como a gente chama muito, porque muitas vezes, se a mulher já está deprimida logo quando o neném nasceu, logo nos primeiros dias, assim, uma intensidade maior que o baby blues e não melhora, é porque ela já estava deprimida antes, durante a gestação. Então, a gente fala perinatal, ao redor de todo o processo de nascimento. Mas o que a gente vê no roteiro, né? Depressão pós-parto, ela começaria já a partir da segunda, terceira semana após o nascimento da criança. Então, seria o período que o baby blues já teria passado, podemos dizer assim. E ela pode ter sintomas, assim, também de segurança, de tristeza, de irritabilidade, sono alterado. Passam semanas, passam meses e ela continua tendo esses sintomas num nível, assim, mais severo. Começa devagarzinho e vai aumentando. Que a gente fala que se não for tratado pode cronificar. Ela pode ficar muito tempo dessa forma. Às vezes ela, para quem tá de fora, parece uma mãe que tá tudo bem. Só tá cansada, porque ela tá fazendo os cuidados. Mas ela tá trocando fralda, amamentando, dando mamadeira, tudo de uma forma automática, sem se dedicar, sem gastar aquela energia de interagir com a criança. Ou então ela tá tão abatida, cansada demais, que nem isso ela consegue fazer. Isso vai ser muito particular, depende da gravidade do quadro, né? Aí no baby blues, mas só para ficar claro, no baby blues normalmente não há necessidade de uma intervenção terapêutica, a não ser que a mãe já fizesse essa terapia, já fizesse esse acompanhamento. Rápido, né? Como são porque passa rápido. Agora a depressão não.
A depressão precisa dessa intervenção, né? E quanto antes, melhor. Porque quanto mais tempo você demorar, o que é que acontece? Ela vai prejudicar não só a mulher com seu sofrimento, isso vai prejudicar a vida conjugal, porque, por exemplo, passa o período de resguardo, de quarentena, como quiser chamar, passa esse período todo e ela não vai ter desejo de reiniciar a vida sexual dela, não só pela questão de cansaço, é porque ela tá num processo tipo numa apatia mesmo. O processo depressivo vai deixando, ela pode ficar também mais irritada, não só cansada e abatida, mas mais irritada, sem paciência. O bebê pode ter prejuízo no seu desenvolvimento também, porque nesse aspecto, se eu tenho uma mãe que está deprimida, ela não está gastando energia de interagir com a criança, de estimular aquela criança. Então, o bebê é fora a questão do afeto, ela não está no olhar no olho, de interagir e tal. Então, a gente considera nesse processo de depressão pós-parto, ela comete um número um pouco menor do que a Baby Blues, que a gente falou que o Baby Blues seria até 80%. Depressão pós-parto, a gente fala que seria em torno, depende de 10, 15%, depende qual literatura que você está usando. A média mundial, eles falam que a cada 4 mulheres, uma terá depressão pós-parto. Então, é um número que a gente perto pode de 25%, então é um número bem alto. Inclusive, teve estudos há pouco tempo que falava que a média mundial estava em 19, eu até trouxe esse dado outra vez anotado, dessa vez eu não trouxe, mas eu lembro mais ou menos. Na depressão pós-parto, mundial, a média estava em torno de 19,3, alguma coisa assim. E no Brasil estava em 26 ponto alguma coisa. Então, assim, o nosso país está um nível bem mais elevado. Até porque a ansiedade... E é bem comum essa parte de ansiedade e depressão no Brasil ser um pouco mais elevada do que a média nacional, na média mundial, né? A Sônia fez uma pergunta aqui, e eu acho que antes de passar para a psicose era interessante falar. Ela pergunta o seguinte: pode haver baby blues em outros momentos no pós-parto ou somente nas primeiras semanas? Não, a característica do baby blues é esse comecinho, esse processo de conhecer o bebê. O que pode acontecer aqui, você pode, lógico, durante todo o seu período, ao longo das semanas, dos meses, você pode ter oscilações de humor a depender do que você está vivendo com a maternidade. Então, assim, é importante também a gente falar isso para também não ir logo para um processo de rotular o que a pessoa está vivendo, né? Que é a questão muito subjetiva, muito particular. Vai ter momentos na maternidade que tem um dia que você vai estar cansada, estressada, perdeu muita noite, aquela fase, a criança está no pico de desenvolvimento. Pico de crescimento, né? Pico de crescimento, salto de desenvolvimento, tá nascendo dentinho, tomou vacina. Então, assim, vai ter momentos na maternidade que você vai estar mais cansada, até suas questões mesmo, voltou ao trabalho, desmamou, algumas questões assim, que você pode ter momentos que você tá mais triste, mais chateada, mais frustrada. Por que não até dizer arrependida? Porque em algum momento você pode, vamos trabalhar a culpa. Tem mulher que em algum momento pode vir sim um pensamento, uma questão assim de, olha, onde é que eu fui me meter? Se eu não planejei isso. Até porque mais de 50% das gestações do Brasil não são planejadas, né? Então, assim, é importante a gente falar. Não quer dizer necessariamente se você viveu alguns eventos pontuais disso que seriam a depressão. A depressão, ela vai juntando e ela não melhora. Ela vai indo, dias, semanas, de uma forma... E vai piorando, né? Vai piorando. Exatamente. Vai piorando. E assim, terapia, nesse caso, é essencial. E muitas vezes, não vou dizer em todos os casos, mas assim, muitas vezes a questão do medicamento pode se fazer necessária. E é importante a gente falar sobre isso também, porque hoje a gente tem medicamentos que são compatíveis tanto com a gestação quanto com a amamentação. Porque ainda tem mães que têm aquele medo de, vou ter que desmamar. Ainda tem profissionais que falam, vai ter que desmamar. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso porque, infelizmente, tem profissionais aí que estão desatualizados e tem mães que ainda estão com esses conceitos, né? Então, se procurar psiquiatra e psicólogo até hoje, para muita gente ainda é um tabu. Imagina quando você vai procurar num contexto de maternidade. Com certeza piora, né? Muito. E com relação à psicose, o que ela muda da depressão? Então, a psicose, assim, só para diferenciar. No caso de depressão pós-parto, ela geralmente, o risco seria, por exemplo, para a própria mulher, o risco de suicídio. No caso de uma depressão severa, no caso que ela foi cronificando, ela foi piorando, ela vai ter sentimentos de que ela não dá conta, aquele pensamento assim, que eu não sou boa o suficiente, se sente frustrada, que a criança vai ficar melhor sem ela, que não é boa mãe, que não nasceu para isso, que se ficariam melhor sem ela. Então, esse tipo de pensamento, essas ideias suicidas, o risco na depressão representa maior para a mulher.
Na questão da psicose puerperal, que geralmente é o que a gente vê na mídia, que está relacionada mais ao infanticídio, nesse caso da psicose puerperal, a mulher sai da realidade. Então, por mais que alguns sintomas pareçam com o da depressão, que algumas pessoas podem achar, podem confundir, ela tá irritada, ela ficou sem paciência, agitada, ou então ela estava em estado catatônico, ficou só em cima de uma cama. Só que ela começa a ter pensamentos, ideias que vão além disso, ela sai da realidade. Então, muitos dos casos que a gente vê que teve infanticídio, tem a história de que a mulher não sabia que era o bebê, pensou que era um boneco, pensou que estava possuído. Assim, a gente lê vários tipos de histórias, de depoimentos, assim, bem tristes. O que é que acontece que é importante a gente pontuar? Para chegar na psicose puerperal, que é um nível muito severo, teria que ter sido a evolução de uma depressão pós-parto muito grave. E mesmo assim, não quer dizer necessariamente que a depressão iria evoluir para uma psicose. Para isso acontecer, são casos raros e teria que ser uma intensidade muito grave. E a mulher, às vezes, já teria um histórico de tomar medicamento anterior. Então, assim, é bem complexo. Outra questão é que, depois da psicose, depois que a mulher cometeu, por exemplo, um infanticídio, que ela se dá conta, que ela volta para a realidade, que ela se dá conta do crime e do que aconteceu, aí ela pode evoluir também para o processo depressivo, pelo processo de culpa, quando ela está medicada depois e que ela voltou para a realidade. Então é importante a gente diferenciar por quê. Quando chega na mídia que alguém fala que a mulher matou o nenenzinho, que teve um clima, coisa bem triste dessa assim, e fala que foi depressão pós-parto, a gente, ao invés de estar informando, a gente está assustando as mulheres que realmente têm a depressão pós-parto de procurar ajuda. Porque ninguém quer ser associada à imagem de uma possível assassina de neném, de uma mãe que mataria um filho, de um monstro, né? Como as pessoas falam, ai, monstro, como é que fez isso? Como é que, né, como uma mulher tem uma capacidade dessa? Aí vem com todos os comentários de internet, todos aqueles julgamentos. Então, assim, quando a gente coloca a notícia dessa forma, a gente está assustando mais do que orientando essas mulheres a procurar ajuda. E as pessoas têm aquilo idealizado que a mãe, ela nunca vai cometer nada contra o filho, mas não enxerga que numa situação de psicose, essa pessoa ela não está controlando os seus atos, né? Ela sai da realidade, efetivamente. E assim, é importante a gente falar que depressão pós-parto, como a gente falou, o Brasil tem incidência, né, uma média muito elevada, cada 4 mulheres, uma vai ter, certo? Mas a psicose puerperal, ela é mais rara. É 0,1% de mulheres que serão acometidas. Então, assim, é importante a gente falar que quando chega o caso na mídia, são esses casos mais raros, mais graves. Só que todas as outras situações que não estão na mídia são várias outras mulheres que estão acometidas pela depressão pós-parto e que ou elas próprias se sentem com vergonha, constrangidas de procurar ajuda, de falar sobre isso e tentam mascarar o que estão vivendo, ou então a família não foi devidamente orientada e não sabe que ela está vivendo ali, culpa os hormônios, culpa ela está sensível, é assim mesmo, ela está cansada, ela está estressada, e não dá devida importância à queixa daquela mulher também. Ô Mai, e quando a gente fala dessas mães que acabam, a gente fala mãe de UTI, né? Muitas vezes até a gente vê alguns grupos, efetivamente, que uma dá apoio para a outra, porque efetivamente passaram muitos dias dentro do hospital. Essa situação, dessa dificuldade com a saúde do bebê, essa preocupação a mais com a saúde do bebê, ela vai influenciar nesse quadro do puerpério também para, por exemplo, causar mais depressão ou até afetar essa questão do baby blues? Nesse caso, especificamente da UTI neonatal e mães de bebês, né, com a questão da prematuridade, ou crianças também que nasceram com algum diagnóstico, de alguma má formação e tudo, a gente tem um risco, sim, aumentado para a depressão pós-parto. Isso aí não estaria relacionado com a psicose puerperal, mas com a depressão pós-parto, sim. Então, sim. O que acontece? A gente não lembra em relação à porcentagem, eu acho que é em torno até de, se não me engano, 25% a 50%. Realmente eu não lembro agora, mas tem um número que a gente considera realmente um risco bem maior, a questão da prematuridade para o desenvolvimento de uma depressão pós-parto dessa mulher. Então, quando você fala desses grupos, é maravilhoso, porque assim, rede de apoio não só da família, mas rede de apoio com outras mulheres que estão vivenciando ou que vivenciaram uma situação semelhante. Porque vem muito aquela sensação, aquele pensamento de que, por que está acontecendo comigo? Ou então, eu falhei como mãe e como mulher, Exato. né?
Ela é exatamente isso. Quando vem esse conceito, falei como mãe enquanto mulher. Por quê? Para a mulher, na questão psíquica, ela que estava gerando o neném dentro do seu útero, ela falhou na sua potencialidade, na sua possibilidade de gerar e acolher aquela criança. Então, o que acontece? A criança não está no útero, mas também não está nos seus braços. Então, gera uma frustração, uma decepção com ela própria. Um processo de culpa, porque por que eu não consegui segurar? Não tem essa história do eu não segurei o menino até o tempo, não consegui segurar, entrei em trabalho de parto antes da hora. Então, é importante que, se o hospital tiver, né, às vezes os próprios hospitais que têm UTI, eu ia perguntar isso. Esses grupos. Não todos os hospitais têm. É que nem todo hospital, por exemplo, tem em todos os setores psicólogos, né? Mas é importante, se tiver a instituição ter, por exemplo, o método canguru, que é aqueles bebês que já estão, assim, dependendo do quadro, da gravidade da situação, eles têm autorização para que esse neném faça pele a pele com a mãe, que ele seja amamentado, que ela fique lá, ela fique no hospital com ele, aquecendo, porque todos os benefícios que a gente sabe do colo, né, desse comecinho. Ajuda a regular a temperatura, o batimento cardíaco dos dois está lá sincronizado, ele sente o cheirinho da mãe, ouve a voz da mãe. Então, a gente tem comprovação de como o método canguru ajuda no desenvolvimento daquela criança, tanto no aspecto físico, no aspecto da saúde mesmo, quanto no aspecto cognitivo, emocional daquele neném e daquela família. E aí, Mai, eu acho que fica assim a dica para quem está nessa fase de espera, de gestar, né? Quando tem, porque assim, eu sou do interior, eu sei que você também não tá numa cidade muito grande, então a gente acaba não tendo muita opção de hospital, por exemplo, mas para quem está numa cidade maior e tem essa, eu não sei, tem um monte de maternidade, qual que eu vou escolher, é interessante procurar e ver se existe esse serviço de psicologia, esse apoio, porque a gente, no momento da gestação, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, a gente tem que estar preparado para saber se esse apoio, essa humanização de receber essa mãe, esse bebê, existe também no local, né? Eu vou até abrir um parênteses, né, para fazer um alerta também, que não está no nosso script, mas eu lembrei com a sua fala, que assim, quem puder, né, tá numa cidade que realmente você tem que pesquisar, se informar para escolher qual maternidade você vai ter o seu neném, procura também saber se tem banco de leite. Porque se tiver equipe de banco de leite, é maravilhoso, que eles vão te dar um suporte muito bom e que dependendo da sua forma de amamentar, também caso haja o desejo pela amamentação, enquanto psicóloga eu tenho que falar isso também, né? Que a gente promove muito a amamentação, mas também temos que respeitar quem, apesar de orientada, não deseja amamentar. Mas o que acontece para aquelas mulheres que têm o desejo, para elas serem orientadas com as intercorrências, com as dificuldades que elas consigam amamentar, e que aquelas que têm uma boa produção de leite ainda consigam também doar esses leites para os bebezinhos que estão internados na UTI neonatal. É que eu acho que é mais um mito aí da maternidade, que eu só descobri depois que eu me tornei mãe. Porque a gente, nessa questão de ser instinto tal, a gente tem a impressão de que amamentar vai ser algo assim automático. Você vai colocar o bebê ali, ele vai plugar e acabou, e não vai ter nenhuma intercorrência. E isso não é a realidade, né? Grande parte das mulheres tem dificuldade no início da amamentação. E depois a gente tem a dificuldade também, porque no começo é o colostro, né? Então, efetivamente, parece que é insuficiente, porque são umas gotinhas por vez, então a gente não tem essa informação. A vizinha, a parede, todo mundo, esse leite não sustenta, isso não é bom, dá uma engraçada. Aí vem com aquele tanto de mito, aquele tanto de informação, que ao invés de te ajudar, assim, na cabeça delas estão ajudando, é claro. Mas você tá insegura, e aí o que acontece? Você se deixa levar, cada pessoa te dá uma orientação, você não encontra a sua forma de maternar o seu bebê, porque vem muita gente em cima. Então, rede de apoio importante mas é importante também que a gente dê espaço e respeite, que cada mãe encontre. Olha o conceito que a gente falou da outra vez da lua de leite, não foi? Que a gente não foi na live? Pois é. Da mesma forma que o casal casou, tem a lua de mel, a gente tem que dar privacidade, a lua de leite. Teve um neném, tem que deixar os dois se conhecerem. A amamentação, por mais que seja natural, não é instintiva dessa forma. Então, o neném tem que aprender a mamar e a mãe tem que aprender a amamentar. Mas os dois têm essa possibilidade. E de cada filha de um jeito, né? Eu tive 2 aqui, eu não sei como que tá sendo aí com o Murilo, mas aqui em casa, com os 2, foi diferente. O Felipe, que é o segundo, ele realmente mamava, ele não teve dificuldade para pega, nada no começo.
mas ele me machucava, que era uma coisa que não acontecia com o Guilherme, mesmo com a pega correta, né? Então, é uma coisa que tem até um quê do animal, de nós sermos mamíferos, e existir aquela coisinha do chorinho, a gente reconhecer, do leite descer na hora que a gente escuta o chorinho, mas não é automático, né? Você ouve o choro do neném, tá chegando a hora, você pensa no neném, o seio enche, vaza na roupa. Então, assim, você observa que é muito maravilhoso isso, é muito incrível quando a gente fala, mas que ao mesmo tempo que tem todo um processo biológico, tem as questões emocionais e tem um processo de aprendizagem envolvida com a amamentação como um todo. Quando eu vou orientar alguém, uma das coisas que eu falo é paciência, porque ainda mais nesse mundo mais moderno, que a gente consegue controlar tudo, né? Por aplicativo, você controla. Tem gente que eu não faço, mas eu sei que tem gente que faz, que não tem costume de beber água toda hora, põe até um aplicativo para lembrar de tomar água, né? E apesar de a gente ter alguns aplicativos para falar, olha, mamou às X horas, né? Hoje tem, na minha época não tinha, né? Mas hoje eu sei que tem. Isso não corresponde à realidade, porque a biologia aí entra. Propõe a demanda, né? Cada criança tem a sua necessidade. Por exemplo, um bebê prematuro tem a questão. Todo bebê vai ter que aprender a lidar com a sociedade. Dentro do útero, eles não tinham essa sensação de fome, do horário de mamar, nada disso. Cada bebê, quando nasce, ele vai aprendendo, né? A barriguinha ronca, ele tem fome, ele quer mamar. Mas no prematuro, por exemplo, muitas vezes os médicos orientam que você acorde com a frequência maior, o bebê não deixe dormir tanto por conta da hipoglicemia, em relação ao ganho de peso. Então, assim, tem questões particulares. Então, a dica que eu dou, qualquer dúvida, gente, procura banco de leite, procura uma consultora de amamentação, né? Se é o seu desejo amamentar, se oriente. Na verdade, na maternidade como um todo, a gente pensa que, eu vou aprender a ser pai, ser mãe. Lógico que cada um tem o seu processo. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de estudar cada vez mais, de ler, de se aprofundar, aprender sobre disciplina positiva, aprender sobre a maternagem. A gente tem uma série de conteúdos aí que podem nos trazer reflexão e conhecimento para que a gente consiga exercer de uma forma mais leve e com menos culpa, né? Além da terapia, é claro. E eu sinto que a internet também ajuda, e para mim ajudou muito, com relação que nem a grupos de mães, né? Então você entra lá, às vezes aquela dificuldade que você está passando, que você não consegue dividir com aqueles que estão próximos, porque as pessoas estão te julgando, etc. Você se sente acolhida porque você vê que outras estão passando pela mesma situação, né? Eu acho que isso também dá um acalento. E aí a gente está falando dessa parte de biologia. E quando a gente não tem essa ligação biológica, né? A mãe adotiva, a gente pode ter um puerpério, porque quando a gente fala puerpério, a gente fica pensando lá no estado puerperal, a questão dos hormônios, etc. Né? E para a mãe adotiva, a gente pode falar em puerpério também ou não? Lembra que eu te contei da outra vez, na nossa outra live, que para psicologia, puerpério e pós-parto são coisas diferentes, mas para a saúde, né, enfermagem, medicina, eles consideravam a mesma coisa? Puerpério imediato, tardio, remoto, tem a classificação de tempo de cada um, mas que para a gente da psicologia, o puerpério vem de dentro para fora, que esse processo de construção pode durar meses, pode durar todo o primeiro ano, porque é esse processo de construção da identidade enquanto mãe, esse processo de conhecer o bebê e tal. Se hoje a gente também já fala no conceito de que uma mãe adotiva, ela pode até amamentar, né? Existem formas que ela pode ser induzida, né? A produção desse leite. Ela pode amamentar, se for o desejo dela, esse bebê que ela adotou. Como é que a gente não vai considerar que essa mulher seria, por exemplo, assim, uma puérpera? Se ela estiver com um bebê pequenininho, recém-nascido, ela é uma recém-mãe, ainda que não seja uma mãe que gerou essa criança. Não sair. Não tem aquela frase, eu acho linda uma frase sobre a adoção que fala assim: não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Então, o que acontece? É aquela construção dessa parentalidade, dessa maternidade, dessa nova mãe que apenas não gerou fisicamente. Mas, às vezes, por exemplo, ela passou também por mudanças biológicas, mudanças hormonais. Se ela está tomando algum tipo de medicamento, ela está induzindo a lactação para amamentar essa criança. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Até porque, quando a gente fala também do puerpério da maternidade, da paternidade como um todo, a gente, lembra que eu te falei, é uma construção que é muito particular e tem que ser respeitada.
Aí a gente entra naquele processo também da licença, a gente, né, tava falando do aspecto legal e tal. A mãe que adota, o ideal é que ela tenha, ela, apesar de não ter gerado, ela tenha licença maternidade como se fosse uma mãe que pariu o neném. Porque ela vai precisar, da mesma forma, ainda que não seja, não operei, né? Por exemplo, uma cesariana, não precisa de um tempo para meu corpo se recuperar, mas ela precisa de um tempo para que ela, esse bebê, conviva, essa criança, pode ser uma criança um pouquinho maior, né? Eu sei, se eu não me engano, no direito tem algumas diferenças, né? Em relação à questão do se é bebê, se é maiorzinho, acho que tem alguma diferença, né? Não, a gente tem a licença, na verdade, a gente não tem previsão na lei com relação à licença, né? E daí, assim, a gente tem o reconhecimento da justiça, mas eu já vi decisões de crianças maiores também. E o fundamento era exatamente a questão de adaptação ao novo lar. Se a gente for ver, é muito mais fácil adaptar um bebê a um novo lar, porque aí quem tem que se adaptar muitas vezes são os pais, efetivamente, né? O bebê, ele 2, 3 dias ele se acostuma. Mas com relação a uma criança maior, esse processo é muito mais complicado. E sabe que eu estava me lembrando aqui? Eu estava fazendo aquele curso de luto do Alexandre Coimbra Amaral. E teve um depoimento de uma mãe que adotou. E ela estava falando ela falou uma questão que mexeu assim comigo nessa questão da adoção. Porque ela falou assim, a mãe que tem o filho, né, a mãe biológica, ela passa por um processo fisiológico mesmo, de preparação para esse momento. E a mãe que adota, no momento, ela foi lá, ela escolheu ser mãe. Existe um processo e tudo mais, mas ela não sabe quando isso vai acontecer. Então ela comentou o seguinte, eu fui dormir num dia... No tempo cronológico, né, como a gestação teoricamente teria, assim, o processo mesmo, das 280 dias e tal. Cecília, eu vou parar a live um segundo, porque eu vou ter que botar o neném. Ele tá aos berros aqui, só um minuto. Vai lá. E aí eu aproveito para contar dessa questão da adoção. Aí você volta e eu te atualizo. Volto, por aí. Gente, tem outra coisa que a maternidade ela traz. Nada do que você planeja vai efetivamente acontecer como você planejou. Então, você combinou de sair às 2 da tarde, o bebê vai querer mamar, vai fazer cocô bem na hora que você quer sair. E aí você vai se atrasar para tudo, né? Então, isso é normal. Mas como eu estava falando, esse depoimento dessa mãe que adotou me tocou muito, porque ela falou que num dia ela foi dormir uma mulher solteira e sem responsabilidade por outra pessoa, né? Então ela é solteira e dependente. E daí no dia seguinte ela se viu responsável por outra vida. Então isso para ela, por mais que ela quisesse muito, a partir do momento que ela tinha aquela criança lá nos braços, né? Foi aquele choque de realidade. Falar, olha, e agora? Eu sou mãe, sou responsável. E aí parece que também essa questão de se pensar que eu não tenho esse instinto porque eu não sou uma mãe biológica. Então, eu acho que a mãe adotiva passa por todas essas questões, né? Ela colocou, eu achei bem interessante essa reflexão. Eu vou fazer 2 pontuações interessantes aqui, que eu voltei, peguei, botei ele no peito. Maternidade real, puerpério, né? Então, assim, tá aqui comigo, deixa ele aqui. Então, primeiro de tudo, que eu acho que é importante a gente considerar, que eu ia falar antes e acabei, na minha fala, acabei pulando. Eu li uma matéria que falava sobre que no Brasil a gente tem um número muito maior, na verdade, de crianças já numa faixa etária mais adiantada, crianças maiorzinhas que estão na fila de adoção, mas que a maioria dos casais acabam procurando bebês, né? Tem toda essa questão. Então, assim, eu acho interessante a gente chama de adoção tardia, quando é a criança mais velha. Tá? Uhum. O que acontece é que muitas vezes entra esse processo dessa idealização, dessa construção da maternidade. Não pude gerar biologicamente, mas eu quero um bebezinho, eu quero um recém-nascido. E assim, às vezes esse desejo que existe para uma criança tão pequenininha, porque está remetendo a essa questão dessa maternidade biológica que não foi possível ser exercida, né, que não foi realizada, mas acaba dificultando esse processo da adoção, dessa construção enquanto mãe. E a pessoa fica, às vezes, anos na fila, fica um tempão na fila, porque ela quer especificamente uma criança com muitos critérios, é quase um checklist, né? Ela quer muitas características de uma forma que dificulta, né, o processo da adoção. Então, exatamente.
A Até primeira quando questão que eu pontuei. eu dou aula de adoção, eu trago, são dados que tem no site do CNJ. Dá para você cruzar os dados de quantas crianças estão disponíveis para adoção e quantos pais querem adotar. A gente vê que o número de pessoas que querem adotar é 3, 4 vezes maior do que as crianças que existem na adoção. Mas quando eles colocam esses critérios, por exemplo, apenas 15% daqueles que desejam adotar aceitam mais de uma criança, né? Porque a gente dá preferência para adotar os irmãos. Só que 85% das crianças que estão na fila de adoção têm irmãos. Então a conta não fecha quando a gente cruza esses dados. Então, quem gosta aí do assunto de adoção, recomendo que vá lá no site do CNJ, tem o portal da adoção, e aí tem todas essas cartilhas e dados esquematizados. É bem interessante. Até para a gente se conscientizar de algumas coisas, né, Mai? E tem uma questão também assim. Eu acho que não digo só a mãe, que a gente tem que tirar o peso da responsabilidade só da mulher, né? A gente tem que colocar no casal. Mas o casal que está considerando a possibilidade da adoção, seria interessante que eles fizessem terapia durante o processo, até mesmo antes, quando começou a conversar sobre essa possibilidade. Por quê? Primeiro, por essas informações, porque eles têm que se preparar. Se o desejo é pela maternidade, é pela paternidade, tem que ser independente da idade da criança. Eles têm que pensar em exercer o papel de pai ou mãe para a criança que vai, eventualmente, que vai chegar nesse lá para eles. Então, assim, primeira questão. Segundo que existem questões nossas, da nossa infância, da forma que o bebê que eu fui, a mãe que eu tive, o pai que eu tive, a forma que eu fui maternada, os aspectos positivos que eu gostaria de repetir, que muitas vezes eu acabo repetindo sem nem me dar conta, né? Nem ter consciência, eu acabo repetindo papéis, repetindo comportamentos. Mas também existem questões mal elaboradas, questões negativas, que nesse processo de maternidade e de paternidade, muitas vezes essas feridas, essas questões podem vir a surgir e trazer dificuldades. Então, assim, se todo mundo pudesse fazer um processo de terapia, por exemplo, quero adotar uma criança. Então, antes disso, então durante o processo, quando eu estou, né, entrando na fila, dando entrada nos papéis, esse processo todo, eu procurar essa terapia para trabalhar as minhas questões e para me preparar quanto a essa possibilidade, porque eu não sei exatamente qual a criança que vai vir para mim. Ainda tem a questão que tem crianças que podem vir, por exemplo, com algum diagnóstico, né? Tem a questão que a criança pode ter algum problema de saúde também. Então, assim, essas crianças que a gente sabe que tem uma dificuldade ainda maior do processo de adoção, né? Então, é importante. E a gente até teve uma questão recente, né? Que saiu esses dias agora na mídia. A questão lá é uma youtuber, é uma pessoa aí da mídia que foi aí, estava na fila de adoção, adotou uma criança e foi lá e devolveu, né? A criança, ela é americana, o YouTube americana, adotou uma criança chinesa, fez vários vídeos, mais de 20 vídeos sobre o processo e depois devolveu. Então, assim, ela foi extremamente, ele é autista, né? Então, ela foi extremamente condenada por isso. Então, o que acontece? Faltou terapia para ela lidar, para ela se preparar, faltou um acompanhamento para essa família, para eles se prepararem quanto às questões que estão envolvidas, as dificuldades, todo o processo em relação à adoção de uma criança que tem também um diagnóstico de autismo. E não é só a pessoa que adota, a mãe biológica também pode passar por esse processo, né? Imagine também. Que lá, o autismo, principalmente, que é uma coisa que a gente percebe que não é algo que a mãe fica sabendo no parto. É uma coisa que vai demonstrar conforme o desenvolvimento dessa criança, né? Então, muitas vezes, essa mãe, quando ela está diante desse quadro, desse diagnóstico, dessa suspeita de autismo, ela também passa por uma situação psicológica muito frágil, porque a gente tá lá grávida, já tá pensando na formatura do filho, né? Já tá pensando no filho com a faixa presidencial. Exatamente. Quanto que é o conteúdo nosso, que não é nem o conteúdo da criança, é o conteúdo nosso que a gente projeta no outro. Então, olha como a terapia é importante para a gente trabalhar isso, justamente porque é um peso muito grande nos nossos filhos. E é muito difícil a gente separar esse ideal. A gente sonha, a gente meio que delira mesmo. Quem nunca passou por essa experiência de gestação, né, e da bagunça hormonal que é feita no nosso corpo, não consegue, às vezes, entender a insanidade mesmo que a gente passa por alguns momentos. Exatamente.
Ah, E eu tô mesmo vendo pra uma gente é pergunta aqui. difícil, né? Isso, que tá falando, perguntando sobre depressão pós-adoção. Sim, não é muito falado sobre isso, mas realmente a mulher pode ter sim um processo semelhante a uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-adoção, ainda que ela tenha passado anos na fila, que ela tenha idealizado e tudo mais, vem toda essa mudança de aspecto social, da pressão que é de criar uma criança, de dar responsabilidade. Ela pode ficar frustrada porque a criança pode ter comportamentos diferentes do que ela idealizava. Então, sim, a depressão, ela está muito relacionada, a depressão pós-parto, uma depressão pós-adoção, muito relacionada a uma frustração com a maternidade. Seja uma forma que seja em relação à criança, ou seja a forma que eu não sou suficientemente boa, não estou conseguindo dar conta disso. E daí a gente estava falando também de uma questão pensando aí na adoção. Eu tenho o outro lado, eu tenho os pais que, pensando num bebê, tá? Na mãe que abandonou esse bebê. Ela também pode passar por uma situação psicológica aí de Sim. depressão, né? Uhum. É uma pessoa que tem que ser amparada também, né, Maru? Sim. Então, passar por uma avaliação para a gente entender o que está por trás desse contexto. Agora, o que é interessante que a gente estava pontuando sobre será que a depressão, o abandono paterno tem um aspecto de uma depressão paterna por trás? O que acontece aqui? Homem tem a possibilidade de vivenciar sim, uma depressão pós-parto, né? Mas a gente vê que tem uma questão cultural, uma questão social, que o abandono materno é muito mais criticado e julgado do que o abandono paterno. Ainda que o abandono paterno seja criticado, mas a gente vê que ele acontece numa proporção muito maior e que muitas vezes na nossa sociedade ainda tem aquelas pessoas que passam o pano, né? Que minimiza a gravidade da situação, porém, são as mesmas pessoas que, em relação ao abandono materno, colocam um julgamento, um peso muito maior. Você fala assim, o pai saiu de casa e deixou aquelas crianças, nossa, que triste, coitadas das crianças. A mãe saiu de casa e abandonou aquelas crianças. Olha o peso da notícia, olha o peso que a sociedade coloca, justamente porque volta para aquela ideia do instinto materno, da mãe perfeita, que toda mãe estaria feliz o tempo todo. Então a gente vê que tem um aspecto cultural e social muito pesado nessa questão. E nessa questão paterna, eu não falo nem dessa questão pós-parto, né? Que seria o puerpério aí. A gente vê isso acontecendo em diversos estágios dessa paternidade, né? Para quem é da área jurídica, a gente lida muito com processos, muitas vezes de guarda, de visita, processo de alimentos, e não é rara a notícia de pais que passam a ter um outro relacionamento e deixam de ver os filhos do relacionamento anterior, né? E aí a justiça ela já tem também reconhecido um casos de abandono material, de abandono intelectual. Essa semana ainda saiu uma notícia de deferir a retirada do nome do pai que abandonou a filha, né? Então, é caso que a gente realmente vê na prática. E o julgamento da sociedade realmente é diferente para a mãe. Então, uma mãe que faça essa mesma conduta, provavelmente ela vai ser condenada pela sociedade em todos os aspectos. Realmente o peso aí é bem maior. Mas nós estamos nos últimos minutos aqui da nossa live. Eu acho que mais uns 3 minutinhos vai cair. Então, eu vou pedir para que você faça 2 minutos. Acabou de pôr o reloginho. Vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Então, eu em considerações finais com o neném aqui no peito, junto, participando da live. Então, mais uma vez eu queria agradecer. Você vê que a gente sempre tem, a gente faz um roteiro, mas a gente sempre tem um monte de assunto para falar. Daqui a pouco a gente vai marcar parte 3, parte 4. Então, assim, a gente pode marcar também de outros assuntos, porque dentro do contexto maternidade, psicologia e direito, a gente pode fazer um gancho e tem muito terreno aí fértil para a gente estar disseminando conhecimento, informação. E eu acho que tem campo ainda para muita live, né? Nossos capítulos aí dessa Netflix. Mailuflix. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Aqui é puerpério real, minha gente, com o murinho pulgado ali. Agradeço muito a sua disponibilidade. E assim, para agosto, eu ainda não tenho a data fechada, mas a gente, ó, que fofura, gente, esse cabelo arrepiado. Aqui. É o Cebolinha. Cebolinha. A gente está planejando para agosto uma série, mas aí eu acho que eu vou fazer ao vivo no YouTube para poder participar mais gente, a gente poder mais profundo.
de falar desde conceitos básicos ligados à maternidade, que muita gente não sabe o que é, né? A gente às vezes vai falar de puerpério, vai falar de questões de entrar em trabalho de parto, etc. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Então, seria essa a intenção, falar um pouquinho sobre os direitos da mulher durante esse processo. E aí eu já deixo aqui um pré-convite, tá? E aí você vê a sua disponibilidade, nem que seja para participar um pouquinho. Já aceitei previamente. E a gente vai combinar, vai ser ótimo. Então tá. Agradeço a todos que estiveram aqui na nossa noite de sexta-feira e até a próxima. Tchau, boa noite.